Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Débora, professora do cursinho Ideia, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito atual da geografia, que é problemas ambientais urbanos, tá? Bom, para a gente começar a falar sobre os problemas ambientais urbanos, a gente tem que entender as principais causas desses problemas, desses impactos, né? Mais uma vez, a gente sempre falando aqui da Revolução Industrial. Então, por que é tão importante a gente falar sobre a Revolução Industrial? Porque ela foi muito importante para mudar o cenário do mundo, né? A gente estava mudando a nossa forma de produção. Então, quando a indústria ela muda, o cenário mundial também muda, porque acontece que o aumento da produção, e quando a gente tem um aumento da produção, nós temos também o aumento do consumo, e o consumo, né, de quê? Da natureza. Então, com o consumo exacerbado da natureza, a gente começa a se preocupar com os impactos que a indústria começa a desenvolver na natureza. E aí, juntamente às revoluções industriais, né, com a industrialização das cidades, com as pessoas indo para a cidade por conta das opções de emprego, né, então a gente vê as migrações crescentes, nós temos o quê? O crescimento desordenado das cidades. As cidades não estão preparadas para receber essas pessoas, né? Então, a cidade ela cresce de uma forma muito desordenada e sem planejamento. Não tem um planejamento para receber aquelas pessoas. Então, se não tem um planejamento, a cidade cresce e aí ela colapsa. Daí, juntando tudo isso, a gente consegue caracterizar os primeiros problemas ambientais. Então, o aumento da população também é o aumento do sofrimento do ambiente, ok? Bom, na metade do século XX, as pessoas começaram a entender que o meio ambiente responde às ações humanas. E a gente se lembrar o que estava acontecendo na metade do século XX, né? Qual era o contexto dessa época? Nós estávamos no mundo pós-guerra mundial, né? E numa guerra fria. E todos nós que estudamos sabemos que as guerras elas foram muito impactantes. Então, a gente não vai nem entrar no mérito aqui das perdas das pessoas e tudo, mas vamos focar aqui na questão ambiental. A gente sabe que a guerra, além de ter trazido toda essa tristeza da perda de boa parte de pessoas, nós também tivemos muitos impactos na questão ambiental. Então, a gente vê que, a partir desse momento, começa a surgir o interesse em tentar parar, em tentar desenvolver políticas e meios para os países começarem a seguir, né, e diminuir esses impactos gritantes na natureza. E aí a gente vê que a partir desse momento começa a surgir grandes conferências mundiais em prol do meio ambiente. E a primeira e muito importante também foi essa conferência de Estocolmo, que foi uma conferência em 1972, que teve a presença de mais de 100 países, que aí a partir dela começou a surgir o gerenciamento ambiental. E aí ele começou a ser levado realmente a sério em relação à diminuição dos impactos do ambiente de forma negativa. E aí a gente vai ter a Eco 92, que foi aqui no Rio, que também teve presença de 172 países, que foi uma forma de reforçar a Conferência de Estocolmo, e aí eles desenvolveram também outras políticas ambientais importantes. Nós tivemos o Protocolo de Kyoto, que foi em 1997, no Japão, e aí eles estabeleceram várias metas para que os países reduzissem as emissões dos gases do efeito estufa. Entrou em vigor em 2005, e os países responsáveis por 55% das emissões, né, assinaram esse protocolo, menos os Estados Unidos, porque alegou que iria prejudicar a economia dele. Então, muitos países assinaram, menos os Estados Unidos. E aí nós tivemos o Rio +10, que foi em Joanesburgo, na África do Sul, que entrou em vigor realmente a questão da preservação do meio ambiente, e aí reforçando a Rio 92, porque esse Rio +10 foi 10 anos após a Rio 92. E a Rio +20 foi 20 anos após. Então, nós tivemos essas sucessões de conferências que visava a preservação e a parada, né, desses gases do efeito estufa, desses impactos ambientais gerados por
a indústria, né, por essa industrialização e etc. E aqui nós temos até uma fotinha, que é a Eco 92, nós temos uma árvore, no Rio Mais 20 a gente já tem uma árvore um pouco já deteriorada, e aqui no Rio Mais 40 o que é que nós vamos ter, né? Se continuar com os desmatamentos e com toda essa questão da dominação da natureza, eu acho que não vai ter mais nada com que se preservar. E aí, os problemas ambientais, eles podem ser divididos em o local de origem, os problemas ambientais globais, problemas ambientais específicos para o meio rural e os problemas ambientais para o meio urbano, que é o que a gente vai focar aqui, tá? E aí, o primeiro problema ambiental urbano que a gente vai falar aqui é muito importante e também muito conhecido, é a poluição do ar atmosférico. A poluição do ar atmosférico, ela está muito associada à industrialização. Por quê? Porque a forma como a indústria ela libera gases para a atmosfera é muito gritante. Associado a isso, o alto número de automóveis crescendo nas grandes cidades e as queimadas. Então, quando você junta esses três fatores aqui, nós temos uma poluição muito grande, que acontece muito isso daqui. Nessa imagem a gente pode ver que são... a gente vê aquela neblina escura, poluída, que tem um nomezinho. O nomezinho dela é smog, que é essa fumaça, essa neblina poluente, que ela é localizada aqui na superfície das grandes cidades. Então, esse smog, que a gente chama, ele é muito prejudicial, muito mesmo prejudicial à saúde humana. Quem tem problema de bronquite, de asma, tá morto aqui, tá lascado. De forma assim, bem pejorativa mesmo. Então, a gente vê o quanto que a questão da poluição do ar está associada diretamente a problemas muito fortes da nossa saúde humana. Então, nós temos esses três elementos aqui muito fortes nesse smog, que é monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. Outra coisa também que nós podemos associar às grandes cidades são as ilhas de calor. Por quê? A gente chama ilha de calor. Justamente porque a gente vê aqui nesse gráficozinho. Olha onde é que está o pico mais quente. Nas grandes cidades, nos centros. Por quê? Não tem mais vegetação. A gente sabe que a vegetação ela é muito importante para a gente deixar o ar mais puro e deixar menos quente aquele local. E quando você vai para as grandes cidades, o que a gente percebe? Muitos prédios, muito pavimento, muito asfalto, e aí fica muito quente. E aí a gente vê que nesses centros urbanos desenvolve essas ilhas de calor, que são locais muito mais quentes do que outros espaços da cidade. Outro impacto urbano muito presente, que também é associado ao anterior, é a inversão térmica, que é a mudança no ciclo natural do ar, né? A gente vê aqui, nessa imagenzinha aqui, o ciclo natural é o quê? O ar quente, o ar frio e o ar mais frio. E quando ocorre a inversão térmica, esse ar frio não consegue subir. E ele fica parado aqui, próximo à superfície, juntamente com o que? Aqueles elementos super tóxicos para a saúde humana. Então, fica aqui totalmente o ciclo do ar todo errado, por conta desses grandes poluentes, associado também a outro impacto urbano que foi dito. E aqui nessa imagem a gente pode ver como fica nessa inversão térmica. Na prática, você vê que tem aqui esse ar frio que não consegue subir, ele fica bem próximo da superfície, com muito acúmulo de elementos de poeira e de coisas totalmente prejudiciais à nossa saúde, né? Outro que nós podemos destacar também é a chuva ácida. A chuva ácida, ela é associada, se vocês perceberem, cada um puxa o outro. Então, a gente vê que eles se complementam. A questão da chuva ácida, nós falamos lá, né, do dióxido de carbono, do monóxido de carbono, quando eles entram em contato com o nitrogênio, né, com o dióxido de enxofre, a gente vê aqui dois elementos super prejudiciais para a saúde humana, em forma de quê? Na chuva. Então, ótimo para você tomar aquele belo banho de chuva, né, e sair sem cabelo, com todo coisado. Então, aqui foi só uma piada, mas sério, gente, isso aqui é muito prejudicial. Por quê? Essa chuva ácida, com esse ácido nítrico e esse ácido sulfúrico, né? Quando eles infiltram no solo, quando eles chegam no lençol freático, eles poluem a água. Então a água ela fica salina.
ok? E aí isso quando entra em contato com a água, quando entra em contato com o solo fica ácido. Quando entra em contato com monumentos importantes, destrói os monumentos, tá? Fora vários outros prejuízos para nossa saúde por meio dessa chuva ácida, tá? O lixo urbano. O lixo urbano a gente já tá careca de saber que é um problema urbano muito vivido na nossa atualidade, na nossa vivência diária. Então, o lixo urbano, quando a gente vê as grandes cidades, a gente tem sempre aquele ponto que a gente passa e a gente vê isso aqui. Imagens como essa, né? De um lixo, assim, uma coleta seletiva, tudo misturado, tomando aqui o meio da rua. Então, a maioria das grandes cidades ainda usam o quê? Os lixões a céus abertos. Que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, não tem nenhum cuidado. É uma proliferação de doenças que sem tamanho. O chorume, que é aquele líquido fétido que sai do lixo, ele infiltra no solo e ele polui, gente. Ele chega na água e a água fica poluída. Então, são muitos fatores ruins. Fora todos os problemas sociais envolvidos das pessoas que vivem daqui, né? Como que elas estão vulneráveis dentro aqui dessa realidade, né? Então, quais os questionamentos que nós podemos levar em consideração a isso? O ideal seria o quê? O uso dos aterros sanitários. Mas é uma obra muito cara e muita gente não quer investir, os nossos governantes não investem, né? Que isso aqui é uma obra cara e ela tem que ser bem planejada, porque ela segue toda uma logística de engenharia para a reutilização, para o cuidado com o chorume e tudo mais. Então, esse aqui seria o ideal, esse. Mas, na realidade, é esse aqui que nós estamos acostumados a ver. Bom, e outro, enchentes. Meu Deus do céu, as enchentes a gente vê sempre quando chega no nosso período de chuva, o quanto que as cidades elas não estão preparadas para as enchentes, né? Como a gente já viu, as nossas cidades não são planejadas, são crescidas de forma desordenadas. E o que acontece? Quando vem aquela chuva, aquela temporada de chuva, a cidade fica assim, colapsada. Então, muito disso é consequência de quê? De cidades que têm solos muito pavimentados, uma infraestrutura de captação de água subterrânea que não é eficaz, existe, mas não é eficaz. Muitos bocas de lobo e estruturas de vazão de água são entupidas pelo lixo, né? E aí você associa o quê? Ao mau descarte do lixo, e esse lixo, ele entope o sistema de vazão de água. Então, a gente tem o quê? Problemas como o quê? Cidades muito pavimentadas e as cidades que têm essa captação de água, ela não é eficaz. Então, quando vem a chuva, quem sofre, né? As próprias pessoas. Então, as enchentes, elas são sintoma de uma cidade que cresceu de forma desordenada, tá? Sem planejamento. A gente vai ver muitos problemas associados no meio urbano, que é de o quê? De uma cidade desordenada. Aqui no Brasil, principalmente, porque nós tivemos uma industrialização tardia, e isso culminou em muitas consequências rápidas, e a cidade não estava preparada para isso. Então, esses problemas da cidade, problemas ambientais urbanos, estão muito associados a isso daqui, a crescimento de forma desordenada, sem planejamento. Tá? Poluição hídrica. A gente falou já de forma indireta sobre essa poluição hídrica, mas vamos dar um enfoque maior aqui. A gente vê que os grandes rios das grandes cidades, eles são os que mais sofrem, né? Com o descarte incorreto do lixo, esgoto não tratado, muitas cidades, muita gente não tem saneamento básico. Se não tem saneamento básico, onde é que a gente vai fazer o desgaste do lixo, do esgoto? No rio, né? E não tem uma água encanada. Muita gente não tem água encanada. Então, você vê diversos problemas aqui associados a isso. É muito triste a gente saber que boa parte da população não tem saneamento básico, né? Que o nome já está dizendo, é básico. E muita gente não tem. E aí elas acabam o quê? Jogando o esgoto no rio, né? Mas a culpa é das pessoas, a culpa é da falta de educação ambiental, é dos governantes que não assistem as pessoas no básico delas. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Mas a poluição hídrica, ela é sim
encaixada como um problema ambiental urbano, tá? E aqui, essa caixinha amarela em falta de educação ambiental é porque a gente não tem uma educação eficaz nem das coisas básicas, imagina em relação ao meio ambiente. Então, falta ainda esse investimento na gente entender que o meio ambiente faz parte da nossa vida, que nós somos o meio ambiente, então por isso nós temos que cuidar dele. Outro problema ambiental, poluição visual. Gente, pelo amor de Deus, até isso poluição visual é um problema ambiental, sim. O que caracteriza essa poluição visual? Esse excesso de elementos visuais que são criados pelos homens e espalhados em grandes cidades que promovem certo desconforto visual. Quais são esses elementos? Outdoor, fios elétricos. Eu tenho certeza que vocês já viram esses fios aqui que deixa a cidade, deixa a rua feia pra caramba, que a gente não entende nada, a gente pensa que isso aqui daqui a pouco vai papocar. Então, fora o perigo que isso aqui mostra para as pessoas, muitas propagandas, fachadas de lojas. E aí, tem até um postzinho aqui, que a arquitetura das cidades, elas ficam apagadas em meio a tanta população. Quando a gente vai nos centros, a gente não consegue nem identificar alguns locais históricos, porque eles estão ali apagados, eles estão camuflados em meio a tantas propagandas e de lojas, enfim, que a gente não consegue identificar. Então, isso ali traz certo desconforto para a saúde humana, de uma forma geral. E outro também, por último, a poluição sonora. A poluição sonora, muita gente talvez nem saiba que exista, mas sofre as consequências dessa poluição, né? Então, quando a gente está andando na cidade, tem aquele barulho louco de transporte, de buzina, de sirene, construção, máquina, gato miando, cachorro latindo, homem gritando, cavalo correndo. Aí quando a gente vê, a gente tá o que? Zonzo, nossa cabeça tá muita dor de cabeça, a gente fica mal, a gente às vezes nem entende, nem sabe pelo que é. Mas é por esse conjunto de fatores aqui. Então, isso também é uma forma de poluição e que também traz muitos danos à saúde humana. Né? Então, o nível de barulho máximo permitido pela Organização Mundial da Saúde são de 50 decibéis. Mas nas grandes cidades, o que a gente percebe é que esse número ele é de 90 a 100. Então, isso prejudica muito. Além de prejudicar a perda da nossa audição, também gera muitos problemas como tontura, dores de cabeça, a pessoa fica se sentindo mal, fica cansada. Então, muitos problemas associados a isso. A gente nem imagina que existe, mas existe sim, tá? Então, finalizando, né? A gente entende que o ambiente urbano ele é um reflexo dos padrões modernos do capitalismo. Por que isso aqui é tão importante da gente frisar? Porque o capitalismo ele molda a nossa cidade, né? Pelos agentes modeladores do espaço. E os problemas ambientais eles estão totalmente associados ao crescente capitalismo, através das indústrias, através de todos os fatores que a gente foi falando, que isso aqui vai acabar gerando muitos impactos em quem? Nas próprias pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Foi curto, porque os vídeos aqui são realmente para serem curtos, mas eu agradeço, espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o cursinho ou mandem umas mensagenzinhas aí que a gente vai responder. Pode entrar em contato comigo e eu vou estar aberta a tirar as dúvidas de vocês se eu souber, tá? Então, eu agradeço muito, muito obrigada. Bons estudos e é nóis! Valeu!